Bom, pessoal, após estabelecidos então todos os processos de monitoração, né, que nós utilizamos lá dentro do nosso plano, nós vamos partir para o princípio 5, né, que é o estabelecimento de ações corretivas. Então, né, se eu tiver lá desvios nos meus limites críticos, né, desvios lá no meu processo de monitoração, eu preciso de ações corretivas, né, eu preciso corrigir os problemas o mais rápido possível, né, para que isso não comprometa gravemente todo o meu processo. Então, essas ações corretivas, elas devem ser específicas para cada ponto crítico de controle, né? Então, para quê que eu vou estabelecer uma ação corretiva para cada um, né? Para trazer para aquele ponto crítico de controle, né? O controle. Eu tenho que controlar aquele ponto crítico de controle. Então, eu não posso falar assim, uma ação corretiva geral para todos. Não tem como, porque se um ponto crítico de controle eu tenho ali a temperatura, né? Eu preciso resfriar aquele meio. Como que eu vou resfriar ali se o termômetro está marcando que a temperatura está muito alta, né? Eu preciso imediatamente resfriar ali aquele equipamento. Se em outro ponto crítico de controle eu estou trabalhando com o tempo, então eu vou ter que reduzir a vazão, né, do produto que está saindo lá de tal equipamento. Então, são diferentes ações corretivas que eu tenho que fazer, né? Eu não posso definir apenas uma, já que eu tenho pontos críticos de controle diferentes, ok? Claro que se o ponto crítico de controle for o mesmo em outra etapa, ok, né? Mas raramente eu vou conseguir estabelecer ações corretivas iguais para os pontos críticos de controle. Então, eu tenho que definir neste momento, né, do estabelecimento dessas ações, o que eu vou fazer com o meu produto que saiu, né, enquanto o ponto crítico de controle estava fora de controle. E descobrir também por que esse ponto crítico de controle estava fora de controle, ok? Então, se naquele procedimento de monitorização ali, eu tenho lá um intervalo de verificação de 1 hora, por exemplo, e o meu funcionário lá, o meu monitor vai lá ver, após 1 hora que ele fez a monitoração, estava muito alta a temperatura e ele, né, no momento que ele mediu, que ele verificou pela última vez, estava normal, estava muito alta. Todo o produto que passou ali naquele intervalo de tempo de 1 hora, né, eu preciso saber o que fazer com esse produto. Eu vou conseguir reutilizá-lo, eu vou ter que jogar fora porque esse produto foi comprometido, eu posso voltá-lo, né, para o processo ou não posso. Então, tudo isso tem que ser definido ali nesse princípio, tá? Que é no princípio de estabelecimento de ações corretivas. E essas ações, elas sempre têm que ser aplicadas quando ocorrerem os desvios, tá? Nos limites críticos que nós estabelecemos. E elas têm que ser adotadas no momento ou imediatamente após a identificação dos desvios, né? Como eu falei, dentro de 1 hora pode ser que o desvio aconteceu ali, né? 10 minutos depois da última verificação. Então, 50 minutos ficou passando produto ali fora do padrão, né? Fora do limite estabelecido. O que nós vamos fazer neste momento, né? Viu imediatamente ali, viu naquele momento, ótimo, vamos fazer ação corretiva. Não viu no momento, mas viu rapidamente, né? Logo após, vamos fazer toda essa parte, né, de ação corretiva. E aí, gente, quando falamos então dessas ações corretivas, né, o plano APPCC ele tem que especificar todo o procedimento que tem que ser seguido, tá? Quando aquele desvio ocorre e quem é o responsável pela ação corretiva. Muitas vezes, o monitor não vai ser o responsável pela ação corretiva, né? Até porque eu falei, às vezes o monitor ele tem que monitorar vários pontos críticos de controle, então ele não pode deixar de monitorar o próximo. Então ele tem que largar ali e continuar o processo, né? Continuar monitorando os outros, caso aquele ponto crítico de controle não tenha comprometido o resto do processo, né? Ou antes ou depois, enfim, ele tem que continuar no seu processo de monitoração. Então, quando é o caso, né, o monitor pode fazer ação corretiva se for
responsabilidade dele, se não for responsabilidade dele, outro funcionário vai vir, né? Vai ser chamado ali, ó, tem que corrigir isso aqui, né? Esses indivíduos que são responsáveis pelas ações corretivas, eles têm a responsabilidade de implementar, né, a ação corretiva que estava lá no plano, né? E ele tem que compreender todas as etapas do processo, né, desse alimento, desse produto, e também conhecer todas as etapas de preparo, né, e o plano PPCC em si, né, então ele tem que entender, também tem que ser um funcionário treinado, assim como um monitor, e ele tem que entender do processo, né, entender como aquela medida, né, que foi desviada ali naquele momento pode comprometer todo o restante do processo. Então, esse indivíduo, essa pessoa vai ser responsável pela implementação, né? Se na minha ação corretiva, o tempo lá que o leite estava passando, né, no pasteurizador, ele tinha que ficar 10 segundos, ele estava ficando só 8 segundos. Eu tenho que garantir que ele fique 10 segundos para garantir a eliminação dos micro-organismos, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que reduzir o fluxo daquele leite que está saindo lá do tanque, porque ele está indo muito rápido, né? E aí o leite está passando lá rapidamente, não está ficando o tempo necessário dentro do pasteurizador. Então, quem vai corrigir isso né, essa pessoa responsável, ela vai lá e vai saber o quanto ela vai ter que reduzir esse fluxo, né, para, então, conseguir estabelecer novamente a medida corretiva ali, naquele momento, tá? Gente, as ações corretivas também têm que ser registradas como qualquer coisa que acontece dentro da indústria, qualquer tipo de desvio e tudo mais, né? Dependendo da frequência com que esses problemas ocorrem, pode haver a necessidade do aumento das frequências dos controles dos pontos críticos, tá? Ou modificações do processo. Por quê, gente? Eu tenho que registrar, né? Assim como o monitor registra as temperaturas, eu tenho que registrar toda vez que eu for fazer lá a minha ação corretiva. Tá, aí eu tô lá naquele pasteurizador, de 2 em 2 horas, o fluxo, né, o tempo que o leite está ficando no pasteurizador está ficando, né, abaixo do desvio, desculpa, tá abaixo do limite. A cada 2 horas, a cada 2 horas. A cada 2 horas eu tenho que ir lá corrigir o problema. A cada 2 horas eu tenho que ir lá corrigir o problema. E aí? O que eu vou fazer, né? Eu tô fazendo uma frequência, aquele problema tá acontecendo muito, né? Uma frequência muito alta. Então, eu tenho que tentar fazer de outra forma, né? O controle ou modificar o processo, né? Talvez eu vou ter que ir lá na minha saída do meu tanque e lá estabelecer outro ponto crítico de controle, né? Porque está influenciando diretamente ali no meu pasteurizador. Então, algumas modificações podem ser realizadas, né? Ou o aumento da frequência, isso vai depender, gente, de cada caso, né? Não tem como a gente generalizar aqui, porque cada tipo de indústria vai ter um tipo de produto, vai ter um tipo de processo e um ponto crítico de controle de determinado processo. Então, a gente não consegue falar que, não, vamos aumentar a vazão para todos, reduzir a temperatura para todos. Não teria como, ok? Alguns exemplos de ações corretivas eu trouxe aqui para vocês, tá? Que são aplicáveis tanto no plano do APPCC, ok? E também nos programas de pré-requisitos, né? De boas práticas, entre outros, né? Então, primeira ação corretiva, rejeição da matéria-prima no momento do recebimento. Por quê? A matéria-prima nem entrou no meu processo, gente, mas chegou ali do meu fornecedor, eu já vi que aquela matéria-prima não está de acordo, né? Eu estou fazendo, o meu monitor vai fazer uma avaliação visual ali, está cheio de objetos, por exemplo, de uma farinha, né, ou de grãos, está com muitas contaminações físicas, cheio de pedaços de pedras, torrões de terra
e insetos, pedaços de insetos, eu posso rejeitar naquele momento a minha matéria-prima, né? Por quê? Ali, no meu início do meu processo, eu já tenho um ponto crítico de controle, né? Então, o meu monitor vai visualizar antes dessa matéria-prima entrar dentro da minha linha, ele já vai ver, não? Tá cheio de pedaços de objetos, pedras e terra e animais, e não vai entrar, né? Está acima do limite. Então, eu já posso rejeitar essa matéria-prima imediatamente, pessoal. Outro exemplo seria a compensação de temperatura e tempo dos processos térmicos, né? Como eu falei, dependendo, né, do que a gente está monitorando ali, podemos compensar temperatura e tempo, né? Quando falamos de higienização reiterada também, quando falamos da aferição de termostato, né? Foi o exemplo que eu mais dei. Que o funcionário precisa verificar a temperatura, não pode passar, né? Não pode extrapolar a temperatura, extrapolar os limites, ok? Uma implementação de uma etapa para facilitar o resfriamento, por exemplo, né? Se caso naquele momento o meu produto aqueceu demais, né? A temperatura extrapolou, eu preciso imediatamente implementar uma etapa para facilitar esse resfriamento, se naquele momento o produto, né, está muito quente. Eu posso também alterar, né, o que diz lá as embalagens, né, com relação à rotulagem das embalagens, quando for aplicável, né? Esse caso aqui é muito específico, né? Por conta de um erro de processo, vamos dizer assim, né? Por conta de um desvio do processo, né? Alterar a rotulagem da embalagem do meu produto, só se não tiver, né, outra medida, né, a ser feita. Isso aqui é um pouco mais complicado de se fazer, ok? Podemos, então, também utilizar como medida preventiva, ação corretiva, a definição do destino do produto, né, ou preparação em desacordo com a especificação. Então, dependendo do tipo do produto, né, principalmente lá na indústria de laticínios, por exemplo, se o leite estiver muito ácido, ele não pode ir para a pasteurização, né? Porque ele vai coagular lá nos tubos do pasteurizador. Então, eu posso talvez destinar este leite para outro produto. Talvez sim, talvez não. Isso vai depender da quantidade de acidez, né? Existem limites, né? Aí nós vamos avaliar, né, o que eu posso fazer. Eu posso mandar para outro processo? Não posso? Eu tenho que descartar esse produto, né? Também, como ação corretiva, temos o recolhimento do produto ou preparação na distribuição ao mercado, tá? Então, o produto saiu, foi para o mercado e eu vi imediatamente, logo após, né, que tinha um problema na embalagem, né, que houve um problema no fechamento da embalagem. Eu vou mandar o produto voltar, né, imediatamente. Vou fazer o recolhimento desse produto. E também, uma outra ação corretiva é a destruição do produto, né, ou preparação de não conforme, que é uma ação corretiva extrema, né, então, naquele momento, eu vou destruir todo o meu produto, porque ele não pode ir para o meu mercado, ele não pode ir para o consumidor, né, é um problema grave, foi um erro, né, um desvio que comprometeu todo o processo, e eu tenho que destruir o produto. Então, essa é a medida corretiva, assim, a ação corretiva mais extrema que a gente pode tomar ali, dentro, né, de todas as ações corretivas que são estabelecidas dentro de qualquer ponto crítico de controle.